E simbora, meu povo! Falamos com 502 cidades no estado de São Paulo, SBT Ribeirão Preto, SBT Central, TH+, SBT Interior e VTV SBT. Falamos com as principais regiões do estado de São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Jaú, Bauru, Marília, Campinas, Bragança Paulista, Piracicaba, Litoral Paulista e Vale do Ribeira. Bom, preste atenção nessa matéria que a gente vem mostrar agora, com exclusividade no programa A Voz da População aqui no SBT. Pode rodar. Foi ao parar em um semáforo que Marcele entrou para as estatísticas. Ela e a irmã foram assaltadas. Um botou a arma de um lado na minha irmã, o outro em mim, né? Pedindo celular, bolsa, dinheiro, tudo que a gente tinha ali no carro. Eu nem vi de onde eles surgiram. Depois do susto, ela decidiu tomar algumas medidas. Não fica mais mexendo no celular dentro do carro, a gente evita, só quando precisa mesmo. Bolsa a gente coloca no chão do carro ou então na própria mala, né? Para quem dirige, não basta apenas atenção ao volante. É quando aquela luz fica vermelha que motoristas e passageiros mais entram em alerta. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, 7 em cada 10 brasileiros têm medo de serem assaltados quando param o carro no semáforo. Ainda mais essa esquina também acontece muito assalto aqui. De madrugada, eu nem ando de madrugada, só quando eu venho trabalhar. A preocupação é maior entre as mulheres e na população acima dos 60 anos. Tá péssimo, muito assalto, muito arrastão. Aqui nessa rua, então, é terrível. Alguns cuidados podem ajudar a reduzir os riscos, aponta esse especialista em segurança. Você tem uma possibilidade de você vir diminuindo a velocidade e evitar ter que parar no sinal, o ideal é que você faça isso. Olhe sempre pelos retrovisores, demonstre que você está atento e ao ver alguma coisa, buzina. Perigo também para os pedestres. Apenas 14% dos entrevistados disseram que se sentem seguros ao andar nas ruas depois que escurece. E entre as regiões do Brasil, essa sensação de insegurança é maior no Sudeste. É muito difícil eu circular, assim, eu tenho ficado bastante em casa. Outros dados chamam a atenção. 23% dos brasileiros têm medo de ser sequestrados. E para mais da metade da população, a criminalidade aumentou nos últimos 12 meses. Para quem já foi vítima da violência ou teve familiares na mira de criminosos, só resta tentar superar o trauma. Acaba que a gente fica dentro do nosso super privada de fazer as coisas e eles estão soltos na rua. Saiu da sua casa, saiu para a rua, liga o estado de alerta, porque é a única forma que nós temos de diminuir a possibilidade de sermos vítimas desses criminosos. E vamos agora com o Zap da População. O povo reclama pra gente resolver. Roda a vinheta. É isso aí, esse quadro faz a diferença aqui no programa A Voz da População. Mande para cá, DDD 11 96783 6666, Zap da População. E olha, faz um videozinho de 15 segundos, né? Coisa rápida para a gente ter aqui com a gente vai atrás da resposta. O Fabrício Fernandes, ele que é o nosso repórter, vai buscar a reclamação do povo para a gente resolver. Roda! É isso mesmo, Paulo Mansur. Este é o Espaço do Povo aqui na tela do SBT. Estou chegando por aqui para trazer a participação do nosso telespectador, da nossa telespectadora que entrou em contato no nosso Zap da População, DDD 11 96783 6666. Então, quero começar falando da Elisângela, que mora na cidade de Limeira, procurou a gente pelo Zap da População e tá na bronca por conta da situação de um centro esportivo no bairro dela. O local está abandonado, tem mato alto, piscina que não funciona, um monte de coisa. Então, vamos ver a reclamação do telespectador, porque a Voz da População é só aqui no SBT. Pode rodar. Situação do Centro Comunitário Teixeira Marques. Ó, muitas crianças na rua podiam estar aqui, ó, fazendo natação. Gente com problema de coluna. Cadê os professores da natação? Olha o mato. Aqui esconde uma cobra, um bicho tranquilo. Olha aqui o teto da quadra aqui, ó. Ó como que tá.
Olha o matagal todinho. Muito obrigado, Elisângela, pela confiança em nosso trabalho. E se você que está nos acompanhando tem problema aí no seu bairro, na sua cidade, tem uma praça abandonada, um centro esportivo abandonado, faça como a nossa telespectadora. Grave um vídeo e mande para cá, para o Zap da População, que a nossa equipe está esperando a sua mensagem. Sempre grave um vídeo e conte o que está acontecendo aí, que vai aparecer aqui na tela da VTV SBT. Né? Essa situação que acontece nesse centro esportivo que fica na rua Doutor Guilherme Malê Guimarães, que é o Centro Esportivo Teixeira Marques. Né? O povo está reclamando que a piscina não tem sido utilizada, não tem aula para as crianças, e diante dessa situação, né, o local acaba ali sendo subutilizado, né? Então a população está reclamando disso, até medo com dengue, né? Mato alto, a quadra com o teto ali destruído, né? A população está reclamando que não tem manutenção neste local. É o que a gente sempre fala, quando falta autoridade, sobra espaço para criminalidade, porque aí as crianças não fazem as práticas esportivas, podem entrar no caminho do mal, né? Nós tivemos que recentemente, né, caso de atropelamento de crianças em Limeira. Então, se não tem um centro esportivo, as crianças vão se brincar na rua, vão ficar na rua sofrendo, então, esse risco, né, de ser ali atropeladas. Então, a importância de ter ali um centro comunitário, um centro esportivo para receber a população, e esta é a reclamação da Elisângela, que procurou a gente. E como preza o bom jornalismo, entramos em contato com a Prefeitura de Limeira para comentar sobre esta situação. E nós recebemos uma nota, né, da Secretaria de Esportes e Lazer, que o reparo do motor da piscina será feito até amanhã. Durante o período, então, né, que a piscina estava inativa, né, ali a equipe da Secretaria de Esportes e Lazer colocava cloro na água para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Já sobre a situação da quadra esportiva, fiscais da Secretaria de Obras e Serviços Públicos irão até o local para fazer uma vistoria e tomar as providências necessárias. Não foi informado um prazo para este serviço. Já também sobre o corte do mato, esse serviço será inserido na programação da equipe de limpeza e capinação da Prefeitura, porém a Prefeitura não informou, né, uma data de quando isso irá acontecer. É isso aí, né? A participação do povo aqui no programa A Voz da População. Voltamos ao estúdio. É com você, Paulo Mansur. E agora vamos seguindo com mais notícias aqui no programa A Voz da População. Preste atenção. Imagina só, você dirigindo e aparece criminosos tentando te roubar. Isso não é cinema não, gente, é a realidade do Brasil. Você sabia que o Brasil é o país que é 4 vezes mais perigoso você ser roubado no mundo, em qualquer lugar do mundo, é 4 vezes mais perigoso no Brasil. Vixe! Ou seja, teve um estudo em Minas Gerais, na Universidade de Minas Gerais, foi constatado que 51% da população já foi assaltado ou teve alguma casa invadida no Brasil. Moradia, é isso mesmo. Olha só nessa história, um motorista escapou de um assalto. Veja o momento. 2 homens invadiram a pista. Um deles aponta a arma para o motorista, que desvia e acaba acelerando o carro. Fez muito bem. Ele arriscou a vida, mas, na minha opinião, eu acho que ele agiu rápido. Foi situação de segundos ali, ó. Mas que ele estava branco, ele estava, hein, gente? Olha lá. Olha a cara dele branco agora, olha lá. Branco. Olha só. Hein? Graças a Deus, hein, meu povo? Graças a Deus, olha lá. Olha, ele abaixou e pisou fundo. Se o cara ficasse na frente, ia morrer. Olha lá. O que você faria? Fala pra mim, é Zap da População aqui. DDD 11 96783 6666. Esse caso é revoltante, hein, gente? Não quero incentivar ninguém a tomar decisão quando o ladrão chega, não. Mas que ele abaixou e meteu o pé no acelerador, eu acho que nessa situação faria a mesma coisa. Né? Faria a mesma coisa. Mas detalhe que esse assaltante estava muito perto dele. Estava a 100, 200 metros, né? Assim, ó, bem perto. Né? E tem um detalhe. Era perto também de uma base militar. Chegou informação agora aqui no estúdio.
a 400 metros de uma base militar. É isso? Meu Deus do céu. Meu Deus, olha só a cara de pau do assaltante. A 400 metros da base militar, ele querendo assaltar no meio da rua. Esse é o nosso Brasil. É isso que a gente tem hoje. Vocês sabiam que, olha só, comparando 2017 com 2022, na época que o Bolsonaro foi presidente, porque existe essa comparação, porque o Bolsonaro ele incentivou as pessoas a terem porte de arma no Brasil. Caiu em 50%. É verdade, gente. Esses números são verdade. De 2007 para 2022, os assassinatos no Brasil. Agora, está tendo uma perseguição aos CACs, as pessoas que querem ter arma em casa, né? As pessoas, por exemplo, você pode ter a posse de arma, né? E você tem o porte de arma, né? Então, existe a pessoa que ela só quer ter a casa dentro de casa. E que muitas dessas pessoas acabam hoje perdendo um pouco a vontade de ter essa arma dentro de casa porque perde o incentivo. Isso daí faz com que a bandidagem pense, opa, não tem ninguém armado ali, vou entrar, né? Então, teve uma redução, sim. É importante a gente falar nesse tema, porque no passado, no Brasil, era-se liberado arma. Lá no tempo dos avós, era liberado. E o Bolsonaro sempre falou nesse assunto, nesse ponto. Bom, vamos agora de um flagrante, de um assalto. 2 ladrões em uma moto chegam para roubar outra moto. Isso aconteceu na entrada de um hotel. Imagens exclusivas aqui no SBT, né? Os criminosos não esperavam uma reação. Os ladrões não sabiam que a vítima era um policial civil, que reagiu rapidamente. Olha só as imagens, olha que maravilha. Maravilha, né? Olha lá, só corre, bandidagem. Corre, seus vagabundos. Né? Olha lá. Esse cara desceu, já foi tirando. Ele desceu, ó, saíram tudo correndo. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do hotel. Ou seja, ele foi esperto, policial, ó. Quando esses bandidos chegam, mostra lá na imagem. O policial vem para trás, entregou a moto. Só que quando ele foi para trás, já desceu soltando o dinheiro, né? Olha lá. As imagens são claras, mostram que os ladrões, né, queriam roubar. Né? Um ladrão foi baleado. Nenhum hóspede, nenhum funcionário do hotel foi ferido. Glória a Deus. A Polícia Civil continua investigando o caso e busca localizar os responsáveis pelo crime. É questão de tempo, meu povo. Esses ladrões vão ser presos com certeza absoluta. E vamos agora com mais informações do nosso estado de São Paulo no Giro Cidade. Roda a vinheta. E agora vamos falar da importância de valorizar os nossos policiais. Eu tenho muito orgulho de participar do projeto de lei complementar 135 deste ano, junto com meu amigo Major Meca. Este PLC corrige uma distorção que afeta diretamente os profissionais da Polícia Militar em processo de inatividade. O texto aprovado na LESP assegura que o tempo de serviço prestado em regimes previdenciários diversos, tanto o regime geral quanto o regime próprio da Previdência dos policiais, poderá ser averbado em até 10 anos. Antes, esse limite era apenas 5 anos. Mais do que nunca, uma mudança técnica. A medida reconhece o caráter do policial militar nas atividades exercidas ao longo da carreira, garantindo que ele tenha tempo, né, e seja computado também de natureza militar para fins da sua aposentadoria e também para fins do seu trabalho na área privada, né? Vai seguir pela sanção do governador, eu tenho certeza que o governador vai sancionar, né? Isso vai valorizar muito a Polícia Militar e o fortalecimento da segurança pública. Eu sou coautor desse projeto, quem fez esse projeto foi o meu amigo deputado estadual Major Meca, que é
deputado comigo, né, na Assembleia Legislativa. Bom, e a notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela aqui no SBT. Roda! A operação começou nas primeiras horas desta terça-feira e mobilizou agentes de diversas delegacias especializadas e da Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária. 31 endereços ligados aos investigados foram alvos de busca e apreensão em diferentes pontos do Rio e também em municípios da Baixada Fluminense. A investigação revelou um esquema engenhoso. Drogas e celulares eram escondidos em quentinhas. As marmitas com alimentos eram repassadas a empresas terceirizadas. O motorista da van, que deveria seguir direto para presídios, parava em estabelecimentos, onde as quentinhas eram substituídas por outras, já com os materiais ilícitos. Eles costumavam usar uma van que era a única que não tinha rastreador. E aí paravam num depósito onde era feito o abastecimento com as drogas e com o material ilícito, celulares, etc. E a partir daí lacravam e iam para o presídio. Ainda de acordo com os investigadores, no destino final, agentes penais envolvidos no esquema deixavam de realizar a revista obrigatória. A investigação começou há quase 2 anos, quando o motorista de uma van foi preso no momento em que fazia a entrega da remessa no presídio. Dentro do veículo estavam 20 quilos de drogas, 71 celulares e dezenas de acessórios. As apreensões impediram a entrada de mais de R$1,5 milhão em itens ilegais. 2 agentes penitenciários foram presos. Todo o material eletrônico apreendido nesta terça-feira vai ser periciado para identificar outros envolvidos na fraude. E agora vamos mostrar mais um caso de repercussão no nosso quadro flagrante. Roda a vinheta. Bom, e hoje é dia de dar risadas. Hoje é dia de Carlos Alberto de Nóbrega, no programa A Praça é Nossa, no SBT. Olha só. E a notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Roda! Feliz Dia da Mulher para você. A conversa flui por áudio, mensagem e até por vídeo. Quando não está acompanhada do namorado, Dona Mary está assim. Que hora que você vai chegar aqui hoje? Depois que o sol baixar, aí eu começo a ir aí. As redes sociais fazem parte da rotina da aposentada. Trend, TBT, feed, Reels e a inteligência artificial estão no vocabulário. Agora não, você vê a pessoa, você liga através do vídeo, você está vendo o rosto da tua filha, do teu filho, do teu namorado, isso tudo é um prazer imenso, né? Mas Dona Mary não está sozinha nessa. A pandemia acelerou a conexão da terceira idade com o ambiente virtual. A interação mais segura com a família foi um dos fatores que abriu espaço para a entrada dessa geração no mundo digital. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílio, o número de idosos online no Brasil mais que dobrou em 8 anos. Assim como para as outras gerações, a tecnologia oferece muitos benefícios aos idosos, especialmente em termos de socialização e inclusão. Os aplicativos e redes conectam famílias e amigos e ajudam a combater o isolamento, tão comum nessa fase da vida. No entanto, o uso excessivo para fugir da solidão pode também ter um efeito contrário. A solidão, ela acaba sendo bidirecional. Ele vai para a tecnologia para aplacar a solidão, mas muitos relatam que se sentem muito sozinhos, porque eles acabam não tendo a convivência ou até preferindo a convivência online do que a convivência presencial. O isolamento pode causar estresse, ansiedade e até depressão. A coordenadora do Ambulatório de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas ainda destaca um novo exemplo: nomofobia, o medo de ficar longe do celular. Não é só o que a pessoa está fazendo na tecnologia, mas é o que ela está deixando de fazer na vida dela ao usar excessivamente a tecnologia.
Essas palavras não fazem parte do vocabulário de Dona Mary. Ela aproveita o tempo online, mas também se mantém ativa no mundo offline. Tudo na vida é equilíbrio. Então você tem que saber quanto tempo você pode ficar no celular. Você tem que saber quanto tempo você tem de fazer ginástica. Você não pode fazer o dia todo de ginástica, o corpo não vai aguentar. Então tem que realmente ter equilíbrio. E a gente vai rapidinho para um intervalo, hein? Já voltamos com mais notícias. Não saia daí. E vamos agora com o Zap da população. A sua participação é importante. O povo reclama e a gente resolve. Roda a vinheta. E esse é o Espaço do Povo aqui no SBT. Toda a diferença aí com a sua reclamação, né? Faz a diferença sim. Você manda aí um videozinho de 10, 15 segundos que a gente coloca para ir atrás da sua reclamação. Como agora na cidade de Jaú, né? Tem um bueiro entupido, causando um transtorno danado. Nem melhor do que falar é mostrar. Roda. Eu sou moradora aqui da Ângelo Fantin, próximo ao cemitério. E eu tô vindo pedir ajuda porque eu já fui na prefeitura e eles não resolvem. Só manda o carro aqui, o carro dá uma olhadinha no bueiro e vão embora. Eles não limpam o bueiro, só que toda vez que chove desce muito barro e muita sujeira. E acaba entrando dentro da minha casa e da casa da vizinha. E eu tô precisando muito de ajuda, porque ontem eu cheguei, a frente da minha casa estava puro barro, ainda tirei um pouco da sujeira, né? Só não tá mais sujo porque eu tirei um pouco da sujeira. E o bueiro que tem em frente à minha casa, ele não dá conta de descer a água. Muito obrigado, Maria, por ter mandado esse vídeo. Ela mora na rua Ângelo Fantin, na Avenida Industrial. O problema é antigo. Segundo ela, quando chove, alaga tudo. Invade a casa dela e das vizinhas. Isso sem falar da sujeira que fica na rua, né, e por conta do bueiro entupido. É questão de saúde pública, pois esta água empoçada ali pode estar contaminada. Por isso é preciso fazer algo para que seja arrumado urgentemente. A Prefeitura de Jaú prometeu arrumar este problema e agora recebemos um novo vídeo da nossa telespectadora. Será que o problema foi resolvido? Roda! Eu quero agradecer ao Paulo Mansur e toda a sua equipe por ter ido atrás e resolvido o problema que a gente se encontrava aqui com esse bueiro que vivia entupido. Ontem a prefeitura veio, desentupiu, lavou tudo e eu espero que agora com a chuva que vem não entre mais água dentro da minha casa. Obrigada, Paulo Mansur e toda a sua equipe. Que Deus abençoe. Olha lá, mais um problema resolvido aqui no programa Voz da População. Bom, quero agradecer ao prefeito Ivan, amigo meu, prefeito Ivan é da cidade de Jaú, gosto muito dele. Um querido amigo meu, a gente se fala no telefone às vezes, já falei para ele que existe casos no programa no Zap da População que a gente pega da ponta, né, que as pessoas reclamam, e ele tem resolvido os problemas. Isso que é importante falar. Quando a gente coloca o problema, o prefeito Ivan Casaro, ele está atendendo o programa e está resolvendo, ok? É isso aí. Bom, vamos lá. Eu fico feliz quando a gente soluciona problema aqui no programa, né? Mostra resultado, isso é muito importante. Por isso eu quero saber o que você está achando aí da sua cidade. Qual é o problema da sua cidade? É Zap da População, DDD 11 967 83 6666. Faz um videozinho, põe a sua reclamação para a gente ir atrás da prefeitura para tentar ajudar vocês, ok? É DDD 11 967 83 6666. Roda a vinheta. E vamos agora com mais informações do nosso estado de São Paulo no Giro Cidade. Roda a vinheta. A Guarda Municipal de Campinas, em conjunto com a Polícia Civil, deteve um suspeito de atear fogo em uma área de mata na região da Avenida Mackenzie. Esta ação foi identificada por meio de câmeras de vigilância de parceiros do programa Monitora Campinas, cujas imagens são integradas
ao Centro de Controle da GM. Com base nas imagens e nas informações, o suspeito foi localizado na região do Ouro Verde, em Campinas, e conduzido ao 12º DP. Por não se tratar de uma situação em flagrante, ele foi ouvido pela autoridade policial e vai responder em liberdade por crime ambiental. Já em Leme, um homem de 71 anos foi preso com um arsenal de armas no Jardim São José. O idoso escondia dentro de casa vários armamentos e cartuchos de munições de alto poder destrutivo. Os policiais receberam a denúncia. Um outro homem conseguiu fugir. Tinha 5 espingardas, 4 rifles, diversas munições em um fundo falso de uma cômoda. Já em outro local, uma maleta, com mais de 1.200 munições de diversos calibres. O suspeito, que não tinha documentação para portar armas, foi conduzido à cadeia pública de Limeira. E em Piracicaba, policiais militares da Força Tática apreenderam uma arma de fogo e drogas durante uma operação na comunidade Pantanal. Um suspeito foi abordado. Com ele tinha mochila com tijolos de maconha e na cintura deste homem um revólver calibre 38 municiado. Agora, o homem está à disposição da justiça. Bom, e preste atenção nessa matéria que a gente vai mostrar agora, com exclusividade no programa Voz da População. Roda! O trabalho de parto demorado demais levou à falta de oxigenação no cérebro, que deixou em Vitória sérias limitações físicas. Aos 3 meses, foi adotada por Joana, uma mãe fundamental em todos os minutos do dia. Eu preciso levar ela ao banheiro, eu preciso alimentá-la, eu preciso ajudá-la, Eu preciso dar água, eu preciso dar o leite, eu preciso pôr a comida, o arroz, o feijão, que ela também não tem uma boa deglutição. Quando Vitória era criança, a mãe ainda tinha ajuda de familiares e vizinhos para cuidar dela. Mas já adulta, agora aos 39 anos, são só elas duas. Parei de trabalhar, não tinha quem levasse a Vi, quem cuidasse da Vitória. Quando se é um adulto, não tem quem tome conta desse adulto. Ainda bem que a família conta com o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Aqui Vitória tem direito, no valor de um salário mínimo. Ele é concedido a idosos com mais de 65 anos que não recebem aposentadoria e pessoas com deficiência, desde que estejam em famílias com renda per capita igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. Mas especialistas em contas públicas chamam atenção para o crescimento no número de beneficiários. Em 3 anos, 33,2% a mais, atingindo mais de 6.300.000 pessoas. Quase 15% só ganharam o direito porque foram à justiça. O benefício de prestação continuada existe há mais de 30 anos e algumas razões explicam o aumento expressivo de concessões agora. Entre elas, mudanças nas regras que ampliaram a lista dos que têm direito. Por exemplo, pessoas no espectro autista, desde que sempre respeitados os limites de renda. Ou seja, em todos os casos, estamos falando de famílias em evidente situação de vulnerabilidade econômica. É fato que o impacto nos cofres do governo é enorme, a ponto de hoje a concessão do BPC já superar a do Bolsa Família em 20% das cidades brasileiras. Isso gera preocupação do ponto de vista fiscal. Esse desequilíbrio ele acaba pesando muito negativamente sobre toda a população, causa aumento de taxa de juros, leva ao aumento da inflação, reduz as possibilidades do governo, inclusive de aumentar programas de auxílio. O valor do BPC é mais do que o dobro do médio pago no Bolsa Família. E nesse último caso, a expectativa é que um dia as pessoas superem as dificuldades e deixem o cadastro. No BPC, raramente isso é possível. Mas tem jeito de ajustar as contas sem deixar pessoas como Vitória sem proteção? A gente tem uma estrutura, uma tradição dentro do Brasil de ter um governo custoso. A gente tem 40 e tantos ministérios, cada ministério com diversas secretarias. Enxugar um pouco o tamanho do governo, evitando que o governo corte demais em programas que hoje geram benefício para a sociedade. Ele é pouco? Ele é pouco, tá? Supre totalmente a necessidade? Não, não supre. Mas, muito pior é sem ele. Eu vou falar com ele, doutor Luiz Piovesani, no quadro Alô Doutor. Roda a vinheta.
E mais uma vez aqui com a gente, doutor Luiz Piovesani. Um prazer estar com você, doutor Luiz Piovesani. Um prazer e um orgulho enorme falar com você de casa, Paulo Mansur, aqui toda a equipe. Gostou do estúdio novo? Muito legal, comentei inclusive com o pessoal de casa semana passada, com o Fabrício, de extremo bom gosto. Piovesani se empolgou e também arrumou o consultório dele. Eu vou escrever no consultório a voz da população no consultório. Já está deixando bonito também. Bom, vamos lá, ó. Luiz, da cidade de Campinas, ele fala o seguinte: o que são as canetas emagrecedoras? Se qualquer um pode usar? Isso é uma boa pergunta, hein? Temos várias canetas, né? Desde lá do Victosa, Trulicity, o Monjaro, o Ozempic, os mais utilizados hoje é a tirzepatida, que realmente é o Monjaro, e a semaglutida, que é o Ozempic. São excelentes remédios para quem tem indicação. Então, a diferença, você de casa, né, que está pensando em usar algum tipo de remédio, entre o remédio e o veneno, é a dosagem. Né? E era um erro enorme, né? Onde se podia comprar essas canetas sem autorização médica, sem receita, as pessoas acabam colocando a saúde em risco. Hoje em dia, realmente se utiliza a receita. Então, é o GLP-1. Né? É ruim para o diabético, né? Porque o diabético que tem que usar, ele tem que ficar pegando receita toda hora. E acaba na farmácia com remédio, e pessoas passam mal, que utilizam o remédio, não sabe a dosagem, utilizou porque o primo, porque o tio, a vizinha utilizou e acaba se dando mal. Né? E depois falam que a caneta faz mal. Não é que a caneta faz mal, é que utilizaram da maneira errada. Então, a diabetes é um tipo de indicação, o paciente acima do peso, com comorbidade, hipertenso, diabético, né, com resistência à insulina, com risco à sua saúde, realmente outra indicação. Temos uma gama enorme de remédio, cada paciente vai utilizar um tipo de remédio e uma dosagem diferente. É isso aí, toma cuidado, gente, de ficar tomando essa caneta aí, esse emagrecedor, pegando em rede social, né, sem autorização do médico, sem pegar na farmácia. Tomem cuidado. Bom, a Sirlene, ela é de Mojimirim. O irmão dela está com gordura no fígado e ele quer saber o que ele deve fazer. A famosa esteatose hepática, que é o grau 1, grau 2 e grau 3, se faz esse exame pelo ultrassom, para uma ressonância abdominal, ou seja, leve, moderada e grave, do último estágio para frente se evolui para uma cirrose hepática. As pessoas acham que o tratamento da gordura no fígado é remédio. Não é o remédio, o tratamento é a mudança de estilo de vida. Perder peso, alimentação, atividade física, isso faz com que o paciente evolua no tratamento. Então, mais um fator. Apareceu alteração laboratorial, mais um fator de cometer, de todos nós, né, exercer nossa função diária. A atividade física, como você faz, né, tem um peso bom, tem os exames ok, você faz atividade física mesmo assim. Eu também faço, e a parte alimentar. É isso aí, temos que se cuidar, gente. Bom, olha só, a Júlia é da cidade de Sumaré. Ela fala o seguinte: tenho 40 anos e queria saber quais são os sintomas da menopausa. Então, a menopausa é a cessação do período menstrual por mais de um ano, em média dos 45 aos 55 anos de idade, e começa a cair com a parte hormonal, se acentua o processo de envelhecimento. Aí é o risco de osteoporose, fratura de fêmur, ansiedade, depressão, retenção de gordura, incontinência urinária, aumenta-se o risco cardiovascular. Então, uma série de fatores, e hoje em dia se sabe e se utiliza muito a parte hormonal de forma coerente, desde que o paciente não apresenta nenhum risco para tal medicamento. Então, uma coisa que se faz é academia, sem avaliação médica. Outra coisa é uma reposição, ou seja, repor algo que está faltando, no caso, a parte hormonal. Olha, a Patrícia de Rio Preto pergunta o seguinte: o que é sopro no coração e quais são os riscos desta doença? O sopro é como o nome diz, né? Então, você lá, o médico, ele coloca um estetoscópio e ausculta, né, o coração do paciente e faz um barulho de sopro realmente. Existe o sopro fisiológico, né, que ele é o benigno, isso acontece muito em criança, em adolescente, eles têm a frequência cardíaca um pouquinho mais elevada, a musculatura torácica um pouquinho mais fina, então, dependendo do que a pessoa faz, você pode escutar um sopro. Né? Então, o sopro benigno fisiológico e o sopro causado por alguma doença. Então, geralmente, a pessoa pode ter uma alteração de válvula cardíaca, de circulação sanguínea, um pouquinho mais tarde da vida, e se algum sintoma importante, né, mal-estar, às vezes a síncope, o desmaio, a náusea, né, onde tem alteração de ritmo cardiovascular, ou se entra na parte medicamentosa, ou se vai para o procedimento cirúrgico. Olha só, a Tânia, da cidade de Andradina, ela fala o seguinte: por que a diabetes pode levar à amputação de dedos? Uma pergunta interessante. A diabetes é uma doença extremamente silenciosa. Né? Então, quando começam os sintomas lá na frente, aí geralmente é tarde para se recuperar, ou que o paciente reduz os índices glicêmicos. Então, a diabetes
Grosseiramente falando, é igual pegar o doce, o caramelo e passar na circulação sanguínea. Então, esse sangue ele não circula direito. Então, a parte de oxigênio não chega no membro inferior, né, a parte medicamentosa, aí o paciente ele começa a perder sensibilidade, as neuropatias, as lesões vasculares, perde sensibilidade, o paciente ele não sente dor, dá uma topada no pé, né, e faz uma lesão ulcerada, que é o pé diabético. Essa lesão não cicatriza, ela começa a necrosar e que acaba se amputando o membro inferior ou a região de necrose. Isso acontece realmente com o paciente diabético. Então, a parte medicamentosa, o estilo de vida, manter a diabetes em valor padrão, lembrando que isso não é todo diabético, é o paciente diabético que não se cuida, é o paciente diabético descompensado. Você que tem a diabetes, faz a sua parte, você sabe que você leva a doença até de uma forma mais tranquila. Agora, não se pode bobear com uma doença dessa. É isso aí. Quando a gente fazia doações de próteses no programa Voz da População para as pessoas voltarem a andar, a maioria das doações foram para as pessoas que eram diabéticos e acabaram amputando porque machucaram o pé e acabaram aí se infeccionando. Bom, o André de Ribeirão Preto, o que é hepatite B? E pergunta se tem cura. Tem cura sim. Hepatite B, inclusive, se vacina logo ao nascimento. É causado pelo vírus HBV. Então, a doença aqui de começo pode ser assintomática e se curar sozinho. Às vezes você não faz nada e se cura. Ela pode virar doença crônica, lesão crônica, geralmente a partir de 6 meses de doença. E também é uma doença silenciosa. Você vai saber que tem hepatite como? Através do exame de sangue. E quem não sabe, não faz exame, acaba transmitindo a doença por contágio sexual ou, às vezes, o contato sanguíneo vai na manicure, né, que não instrumenta direito lá o seu material, no tatuador, né, contaminação de seringa, de droga, acaba se transmitindo através do sangue a doença e pode ser também de mãe para filho uma transmissão vertical na hora do parto. Então é importante fazer o exame, importante se vacinar, para além de não ter a doença, você evitar de passar para outra pessoa. Doutor Luiz Piovesani, então deixe suas redes sociais para a gente. DR de Doutor Luiz com S. Piovesani, sempre à disposição. E um resto de semana abençoado para todos nós e com muita saúde. Obrigado, doutor. Roda a vinheta. Alô, doutor. O nosso programa de hoje chegou ao fim. Então, muito obrigado pela sua audiência. Te espero nessa sexta com muito mais notícias aqui no programa Voz da População. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.